A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão aí conosco. Queremos agradecer mais uma vez você estar aí assistindo esta live. Lembrando que nós estamos falando com base no livro Uma Vida com Propósito. Você não está aqui por um acaso. É do Rick Warren. E hoje nós estaremos falando o capítulo 13, a adoração que agrada a Deus. Então lembrando que você pode compartilhar, você pode curtir, você pode comentar, você pode estar em nome de Jesus aí fazendo o evangelismo. Com certeza pessoas que estarão assistindo essa live serão grandemente abençoadas. Então faça a sua parte agora, compartilhe, curta, esteja comentando e para a glória de Deus. Lembrando que você pode acessar o nosso site que está realmente www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Você também pode estar acessando a página do nosso Facebook. Você vai na sua página e lá você na lupinha coloque Igreja Batista Eulan. E quando você colocar, vai aparecer a nossa página, você curta e acione ali a notificação. Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você vai ficar sabendo, ok? Em nome de Jesus. Lembrando também que nós temos uma página no YouTube, Igreja Batista Eulan. Lá nós não estamos gravando ao vivo, só estamos colocando a gravação depois que gravamos no Facebook. Uma outra coisa, amanhã nós teremos o culto das 20 às 21 horas, quinta-feira. Toda quinta-feira nós temos as 7 semanas com Deus e espero você amanhã conosco das 20 às 21 horas. E também nós temos a nossa live de oração. Amanhã na quinta-feira nós mudamos o horário, é 5 para meio-dia ao meio-dia e meio. Meio-dia e 20, meio-dia e meio. Lembrando também que de segunda a quarta é das 6h10, das 18h10 até 18h30 e na sexta também no mesmo horário. Sábado nós não temos nenhuma live e no domingo o nosso culto da família das 9 às 10 da manhã. Então gostaria de estar sempre tendo a sua companhia em nome de Jesus. Nós iremos agora então dar início a esse momento de uma vida com propósito do Rick Warren e mais uma vez trazendo para você uma palavra que edifica em nome de Jesus. Deixa eu só ver se está tudo ok, a nossa gravação, porque muitas vezes nós já tivemos problemas na gravação. O som está bom e se você de repente também estiver aí, se alguma coisa acontecer, você no som, alguma coisa, você nos avise, ok? Então vamos lá. Uma Vida com Propósito de Rick Warren. Aqui por um acaso. Nós já falamos no capítulo 1, tudo começa com Deus. No capítulo 2, não sou um acidente. Que dirige a sua vida. 4, criado para 5, enxergando a vida do ponto de vista de Deus. 6, a vida é uma atribuição temporária. 7, a razão de tudo. 8, planejado para adorar a Deus. 9, o Deus sorrir. 10, a essência da adoração. 11, tornar-se amigo de Deus, desenvolvendo a amizade com Deus. E hoje, o 13º, a adoração que agrada a Deus. Então vamos começar. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aqui na versão original diz: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. É Jesus que disse: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então essa é a adoração que agrada a Deus. Então Deus quer que você por inteiro, escute bem, Deus quer você por inteiro, Ele não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. Deus não quer apenas uma parte da sua vida, Ele pede todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente e toda a sua força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido.
em uma obediência parcial ou em sobras do seu tempo ou até do seu dinheiro. Ele deseja sua total devoção e não pequenos pedaços da sua vida. Esse é o propósito de Deus. Lembrando que nós estamos falando sobre esse livro, Uma Vida com Propósito. E um dos propósitos que Deus quer para que nós realmente venhamos a estar fazendo é adorando a Ele, uma adoração que o agrada totalmente, corpo, alma e espírito. Voltando aqui, a mulher samaritana certa vez tentou ponderar com Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Lá em João, capítulo 4, quando Jesus vai até a Samaria, era necessário passar ali por Samaria. E ali ele encontra, no poço de Jacó, a mulher samaritana. E se você não conhece, a história é muito linda. Ali Jesus pede para ela água e ela diz: como você, sendo judeu, pede para mim água de beber? Eu sou uma samaritana. Havia uma rincha entre eles. E Jesus disse: olha, se você soubesse quem é que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. E ela, mulher, disse: mas o senhor não tem balde, não tem como pegar. E aí Jesus disse: a água que você vai tomar desse poço, ou qualquer outra água, você torna a ter sede. Mas a água que eu lhe der dentro dele, aquele que tomar, realmente vai se formar uma fonte que salta para a vida eterna. Então é isso que nós aprendemos. Aí chega um momento que ela fala assim: Senhor, olha, ensinaram que é para adorar em Jerusalém, outra é em Samaria, e aonde que deve se adorar ao Senhor, adorar a Deus? Aí Jesus responde. Então ela colocou aqui, ó, Jesus sobre o melhor momento, lugar e forma de adorar. Jesus respondeu que essas questões externas não tinham importância. Onde você adora não é tão importante quanto por que você adora e o quanto de si mesmo você oferece a Deus quando adora. Existe a forma certa e a forma errada de adorar. Preste atenção. Existe a forma certa e a errada. A Bíblia diz aqui: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Você tem que adorar a Deus da maneira que agrade a Ele. Ok? Hebreus 12, 28 diz assim: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e temor. O tipo de adoração que agrada a Deus tem 4 características. Preste atenção. Se você quer adorar a Deus, esse adorar que realmente agrada a Deus, ela tem 4 características. A primeira característica é: Deus se agrada quando nossa adoração é precisa, ou seja, realmente atinge o alvo. As pessoas frequentemente dizem: eu gosto de pensar em Deus, como? E então contam sobre que tipo de Deus gostariam de adorar. Mas nós não podemos apenas criar nossa própria imagem de Deus confortável e politicamente correta e adorá-la. Isso é uma idolatria. Então, lembrando que a adoração deve ser baseada na verdade o quê? Das Escrituras, e não nas nossas opiniões a respeito de Deus. Jesus disse à mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Interessante que muitas pessoas estão procurando Deus, mas Deus também está à procura. Mas procurando quem? Os verdadeiros adoradores. Está lá em João 4, 23. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, adorar em verdade. Não somente você adorar em espírito, mas também em verdade. Significa adorar a Deus tal como Ele é verdadeiramente revelado na Bíblia. Ou seja, sem máscara, ou muitas vezes colocando aí, né, alguns títulos. Não, mas da maneira que Deus é. É assim que eu devo adorá-lo. Então, a primeira coisa que eu preciso saber das 4 características da verdadeira adoração que agrada a Deus, é, primeiramente, a minha adoração tem que ser precisa, tem que ser certa. E a segunda é: Deus se agrada quando nossa adoração é autêntica, ok? Então, quando Jesus disse que você deveria adorar em espírito,
ele não estava se referindo ao Espírito Santo, ok? Mas ele estava falando do seu espírito, do meu espírito, feito à imagem de Deus. Você é um espírito que habita em um corpo. Eu sou um espírito que habita em um corpo. E Deus concebeu esse espírito para que se comunicasse com ele. A adoração é seu espírito correspondendo ao Espírito de Deus. Então, meu espírito, seu espírito correspondendo com Deus. Quando Jesus disse, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ele queria dizer que a adoração deveria ser genuína e sincera. Não é apenas uma questão de utilizar as palavras corretas. Você deve querer dizer o que diz. O louvor sem sentimentos não é um absoluto louvor. Não vale nada e é um insulto a Deus. Então, lembrando que você realmente tem que ser genuíno, autêntico na sua adoração. No seu corpo, né? Realmente colocando isso diante de Deus. Então, o louvor sem o sentimento não é um absoluto louvor. Não vale nada e é um insulto a Deus. Então, aquele louvor que você apenas abre os seus lábios e não tem nenhum sentimento, não tem autenticidade nisso, você só cantou. Não fez nenhuma diferença no coração de Deus. Quando adoramos, Deus olha para além de nossas palavras para ver a postura dos nossos corações. Ele está te vendo agora. Qual é o interesse que você está tendo em assistir essa live? Se realmente no seu coração tem sede de aprender de Deus, tem sede de saber qual é realmente o propósito que Ele tem na tua vida, qual é o verdadeiro caminho da adoração que agrada o coração de Deus, Ele sabe de tudo. Então, quando nós fazemos isso, Ele está vendo a nossa postura do coração. Olha aqui, 1 Samuel 6:7. Mas o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui é um texto bem conhecido, Samuel chega na casa de Jessé, pai de Davi, e ele foi para ungir, ele não sabia quem ele ia ungir como futuro rei de Israel no lugar de Saul. Mas quando ele chega, ele vê o irmão de Davi, Eliabe, grande, alto, né, bonito. Ele já foi para... disse, olha, é esse. E pensou em já ungí-lo. Deus falou, opa, não, isso aí eu rejeitei. Você vê como vê o homem, mas eu vejo o coração do homem. Eu vejo muito mais, ok? Voltando aqui. Visto que a adoração envolve regozijar-se, ou seja, alegrar-se em Deus. Ele mobiliza as emoções. Deus lhe deu emoções para que você pudesse adorá-lo com intensidade. Eu e você temos emoções para que possamos adorar a Ele com intensidade. Mas essas emoções devem ser genuínas, autênticas, não fingidas. Deus odeia a hipocrisia. Então, mesmo o seu estado no culto tem que ser verdadeiro, no momento da oração. Muitas pessoas na oração procuram, através das suas orações bonitas, atingir o ouvido do ouvinte, da pessoa que está do lado. Mas o objetivo maior da nossa oração não é atingir o ouvido do irmão, da pessoa que está nos ouvindo, mas atingir os ouvidos de Deus. Quando nós conseguimos isto, é realmente o objetivo, foi alcançado. E a adoração não é diferente. Se nós não fizermos de todo o nosso coração, será hipocrisia, será não verdadeiro. Ele não quer exibicionismo. Quantas pessoas se exibem, até choram. A Bíblia relata de pessoas que choraram, mas Deus não viu sinceridade até no choro. Fingimento, falsidade na adoração. Ele deseja o seu amor sincero e verdadeiro. Podemos adorar a Deus de modo imperfeito, mas não podemos adorá-lo sem sinceridade. Então podemos até adorar a Deus de uma maneira imperfeita, talvez da maneira correta, mas não podemos adorá-lo sem a sinceridade. A sinceridade é importantíssima na adoração, tem que ser sincero naquilo que eu estou fazendo. Logicamente, só a sinceridade não é o suficiente. Você pode estar sinceramente errado. É por isso que tanto o Espírito como a verdade são necessários. A adoração deve ser precisa e autêntica. Então a nossa adoração tem que ser precisa, autêntica.
A adoração agradável a Deus é profundamente emocional e profundamente doutrinária. Usamos tanto o coração quanto a cabeça, ok? Hoje em dia, muitas pessoas comparam estar comovido com a música a ter sido tocado pelo Espírito Santo, mas não é a mesma coisa. Então, muitas vezes você pode ouvir uma música e ali um fundo musical que seja e ser tocado, é claro, pela música, pelo violão, pelos instrumentos, mas muitas vezes você não se colocou se posicionando realmente na verdadeira adoração, na autenticidade. Você apenas foi emotivo naquela situação. Mas realmente quando você chega diante de Deus de todo o seu coração, isso faz a diferença, é uma adoração autêntica. A verdadeira adoração acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a alguma melodia musical. Na verdade, algumas canções introspectivas, ou seja, no íntimo e sentimentais, impedem a adoração, pois retiram a evidência de Deus e a transferem para os nossos sentimentos. Sua maior distração na adoração, sabia que é você mesmo. Quando você vai adorar a Deus, se você não tomar cuidado, a maior distração não é música, não é o ambiente, é você mesmo. Seus interesses, suas preocupações com o que os outros pensam a seu respeito, isso pode impedir você de ser verdadeiro diante de Deus e adorá-lo como realmente Ele deseja. Os cristãos discordam a miúde, ou seja, repetidas vezes, sobre a forma mais apropriada ou genuína de louvar a Deus. Mas essas discussões normalmente refletem apenas as diferenças de formação e personalidade. Muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia. Entre elas, no louvor você pode confessar, você pode cantar, você pode postar-se em honra, você pode ajoelhar, você até pode dançar no Espírito, na presença de Deus, fazer ruídos de alegria, você pode testificar, você pode tocar instrumentos musicais, erguer as mãos, tudo isso na Bíblia você vai encontrar formas de louvor. Olha o que diz a Bíblia, Hebreus 3:15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Está vendo? Os lábios, esse é o louvor, a adoração na presença de Deus. Salmo 7:17. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Então, usando meus lábios também para cantar louvores. Esdras 3:11. E cantavam às reveses, louvando ao Senhor, e dando-lhe graças com essas palavras, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado quando louvaram ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Então ele estava muito grato a Deus. E ali começaram a louvar, a ser autêntico naquilo que estava fazendo. Salmo 149, versículo 3 e o Salmo 150, versículo 3 diz assim: Louvem-lhe o nome com danças, cantem-lhe louvores com adufo e harpa, e louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa. Com todos os instrumentos você pode louvar a Deus. Neemias 8:6, então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e de todo o povo, levantando as mãos, responderam amém, amém, e inclinando-se a adorar o Senhor com o rosto em terra. Então eles tiveram gestos de levantar a mão, de se colocar de pé, de se ajoelharem, de se prostrarem. Eles estavam sendo autênticos naquilo que eles estavam fazendo. Então o melhor estilo de adoração é aquele que mais genuinamente representa o seu amor por Deus. É aquilo que é genuíno, que sai espontaneamente da sua boca, dos seus lábios, entendeu? Não se importando quem está do lado, não, é você com Deus. Baseado então na formação e na personalidade que Ele lhe deu. O amigo de Rick Warren, Gary Thomas, reparou que muitos cristãos parecem estar emperrados em uma via de adoração, em uma rotina insatisfatória. Em vez de terem uma empolgada amizade com Deus, eles se obrigam a utilizar métodos devocionais ou estilos de adoração que não se adaptam à forma exclusiva que Deus lhe deu. Então, muitas vezes, eles ficam copiando o que os outros fazem, não são autênticos. E também não adianta, eu tenho que ser eu mesmo, eu estando na presença de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus copiando o que os outros fazem. Eu tenho que ser eu mesmo.
com um coração sincero. É isso que Deus quer. Gary refletiu consigo mesmo. Se Deus propositadamente nos fez a todos diferentes, por que deveríamos todos amar a Deus da mesma forma? Ou seja, se não existe ninguém igual aqui na Terra, somos todos diferentes, por que Deus ia querer que nós chegássemos até Ele, muitas vezes de uma maneira igual, como todo mundo chega? Não, Deus quer que eu e você chegamos a Ele com o coração voltado, adorando a Ele, na beleza da sua santidade. Vamos aqui agora. Lendo obras cristãs clássicas e entrevistando cristãos maduros, Gary descobriu que os cristãos têm utilizado caminhos variados há 2000 anos para desfrutar de intimidade com Deus. Esses caminhos passam por estar ao ar livre, como muitas pessoas gostam de ir no ar livre, adorar ao Senhor. Muitas vezes eles usam o estudar a palavra de Deus para realmente adorar ao Senhor, cantar, outros ler, outros dançam na presença do Senhor, criar obras de arte, realmente para adorar ao Senhor, servir outras pessoas, ajudando o próximo, ser solidário, desfrutar da comunhão e participar em dezenas de outras atividades. Então, no seu livro aqui, Caminhos Sagrados, Gary identifica 9 maneiras pelas quais as pessoas se aproximam de Deus. Primeira coisa, que a pessoa se aproxima de Deus, a primeira maneira, naturalistas, que são mais motivados a amar a Deus ao ar livre, em ambientes naturais. É aquela pessoa que gosta de ir na vigília, na mata, gosta de um campo aberto, gosta muitas vezes perto do rio, ela realmente gosta, são aquelas pessoas naturalistas. Outras pessoas são as pessoas sensitivas, que amam a Deus com seus sentidos e apreciam belos cultos de adoração, que envolvam o aspecto visual, olha, tem que estar bonita a igreja, ao mesmo tempo o paladar, o aroma, o perfume, o toque das pessoas, não apenas a audição. Então é aquele que envolve todo o ambiente. O tradicionalista é aquela pessoa que tem aquela característica de adorar a Deus, que se aproximam de Deus por meio de rituais, de liturgias, símbolos, estruturas rígidas. É aquela coisa que não quer mudança, sempre o tradicional, o louvor tradicional, muitas vezes a maneira tradicional que se aprendeu. Então ela não gosta de mudança. Então há esse tipo de pessoa. E há os ascetas, ou seja, que defendem o autocontrole, que preferem amar a Deus em solidão e simplicidade. É aquela pessoa, olha, se você quer adorar a Deus, você tem que se isolar, você tem que ficar sozinho, entendeu? Você tem que ter essa simplicidade. É claro que a Bíblia fala também, entra no teu quarto, entendeu? Então lembrando que todos esses aspectos, amém, é a tua maneira de adorar. Cada um vai escolher o que mais realmente flui no seu coração e você vai adorar a Deus. São características. Importante que você seja autêntico nessas características. Os ativistas que amam a Deus pelo conforto, com o mal, confronto com o mal, combatendo a injustiça e trabalhando para tornar o mundo em lugar melhor. Então o ativista é aquela pessoa que ela está sempre aí guerreando contra as forças das trevas, ela realmente acha que ela tem que lutar, tem que jejuar, entendeu? Aquela coisa toda. Então amém. Cada um, Deus usando de uma maneira, e se realmente for autêntico, Deus recebe. Os caridosos, que amam a Deus amando os outros e suprindo as suas necessidades. É aquela pessoa que realmente faz disso ao próximo como se fosse para Deus. E isso lhe traz satisfação. E se é autêntico, é verdadeiro, não é muitas vezes para aparecer, agrada o coração de Deus. Os entusiastas que amam a Deus com festa, que está sempre fazendo festa, gosta de estar festejando. Os contemplativos que amam a Deus por meio da adoração, ok? E os intelectuais que amam a Deus ao estudá-lo com a mente, é mais racional. Todos esses, de uma forma, estão aí procurando fazer com essas características adorar a Deus. Não há abordagem tamanho único para adorar e desenvolver amizade com Deus. Uma coisa é certa, você não glorifica a Deus tentando ser alguém que Ele nunca quis que você fosse. Deus quer que você seja você mesmo. Ele é o tipo de pessoa que o Pai está buscando, os que são simples e honestos, consigo mesmo perante Ele em sua adoração, a sua autenticidade.
João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, o espírito que está em você, que Deus deu a mim e a você, que realmente é esse espírito na presença de Deus, e em verdade, ou seja, autêntico, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então lembrando que o tipo de adoração que agrada a Deus tem 4 características. O primeiro é aquela adoração que é precisa. A outra é a adoração que é autêntica. E agora a terceira é a adoração que é atenta. Você está atento ao que eu estou falando agora para você? Está prestando atenção? Nada está tirando a sua atenção neste momento de você aprender o que é a verdadeira adoração? É isso que Deus está falando. A ordem de Jesus, amém, amem a Deus de toda a sua mente, é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Então, quando Jesus falou, amem a Deus de toda a sua mente, é repetido no Novo Testamento 4 vezes. Então, a adoração tem que ser atenta. Deus não se agrada de cântico descuidado, preces mecânicas, com frases feitas ou exclamações desatentas, de louvado seja o Senhor, porque não podemos pensar em nada melhor para dizer no momento. Já viu aquela pessoa que fica que nem papagaio repetindo? E muitas vezes lá alguém fala, olha, morreu fulano, glória a Deus, né? Nem prestou atenção no que estava falando. Então isso não é uma adoração atenta, nós temos que ser autêntico diante de Deus e atento. Se a adoração for mecânica, não significará nada. Você deve envolver a sua mente. Jesus chamou as orações desatentas de vãs repetições. Aquela oração que você não está atento nela, está sendo vã repetição, porque você está que nem papagaio, fala, até a oração, né? Está ali, pá, mas não está tendo realmente autenticidade, não está sendo precisa, entendeu? E a sua mente está vagando, está longe, entendeu? Nem você não está prestando atenção. Você acha que Deus vai prestar atenção naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo? Mateus 6,7, orando não useis de vã repetições, como gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Até mesmo termos bíblicos podem se tornar expressões banalizadas pelo uso exagerado, e então deixamos de pensar no significado. É tão mais fácil utilizar chavões de adorar em vez de esforço para honrar a Deus com palavras originais. É por isso que eu o encorajo a ler diferentes traduções e parafrases da Bíblia. Isso ampliará suas expressões de adoração. Então você tem ali a Bíblia corrigida, tem a atualizada, tem a Bíblia linguagem de hoje, e isso tudo te ajuda a você ter várias traduções e para você realmente colocar ali a sua adoração um pouco mais autêntica diante do Senhor e com a mente, né, mais voltada ali no raciocínio mesmo. Vamos lá. Tente louvar a Deus sem utilizar as palavras louvor, aleluia, obrigado ou amém. Em vez de dizer eu só quero louvá-lo, faça uma lista de sinônimos e use palavras novas como admirar, respeitar, valorizar, venerar, honrar, apreciar. Além disso, seja específico. Se alguém o abordasse e repetisse 10 vezes, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, você provavelmente pensaria, por qual motivo? Então, lembrando que nós somos amigos de Deus, nós falamos isso. E nessa amizade, podemos assim dizer que Deus nos chama para ser amigo, mas você chegando diante dele, você tem que desfrutar essa amizade. E essa amizade tem que ser autêntica, não é uma coisa repetitiva. Ele quer que você converse, que você abra o seu coração, seja autêntico no seu jeito de adorar. Você iria preferir outros 2 elogios específicos do que 20 generalidades, ou seja, rudimentos imprecisos. E Deus também, ou seja, você vai querer ouvir 2 conversas ali realmente com raciocínio do que ouvir situações que não tem nexo. Deus também não é diferente. Então, quando você chegar diante de Deus, chegue realmente autêntico, adorando a Ele, glorificando a Ele, sendo sincero na sua adoração. Outra ideia é fazer uma lista dos diferentes nomes de Deus e concentrar-se neles.
Então, você sabia que Deus tem vários nomes na Bíblia? Entre eles, eu não posso deixar de falar, El Olam. Você sabe o que quer dizer El Olam? Igreja Batista El Olam. Igreja Batista, né? Batista. Mas El Olam, da onde vem essa palavra El Olam? El Olam é a palavra hebraica, quer dizer quer dizer Deus, e Olam, eterno. Isso você encontra em Gênesis 21, 33. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Quando nós lemos em português, mas quando a gente passa para o hebraico, vê que ser o Deus eterno é El Olam. Também em Isaías 40, 28, você aprende sobre El Olam. El Olam, como eu disse, é uma palavra hebraica que quer dizer El, Deus, Olam, eterno. Ok? Lembrando que Isaías 40, 28 diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, olha lá, quando se fala eterno Deus, está dizendo El Olam. O Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, e inescrutável o seu entendimento. Então vamos ver alguns nomes de Deus, tem vários, mas aqui nós temos, Elohim, tá? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus, usado 2.570 vezes, se refere à força e ao poder de Deus. El Elyon, Gênesis 14, 27 do 17 ao 20, que Deus Altíssimo. Deus é Criador do céu e da terra. El Shaddai, Deus das montanhas, Deus é o Todo-Poderoso, que Gênesis 49, 25. El Olam, como eu disse, o Deus eterno, segurança. Yahvé, que quer dizer Javé, Jeová, ou seja, sou quem eu sou. Gênesis 2:4 é o nome próprio e mais comum de Deus, aparecendo 6.823 vezes na Bíblia. Yahvé Nissi, que o Senhor é o meu estandarte, o Senhor é a minha bandeira, Deus nos dá vitória, Êxodo 17:15. Yahvé Shalom, o Senhor é a paz, Juízes 6:24, Deus traz harmonia e paz interior e para a comunidade. Yahvé Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça, Jeremias 23:6, o Senhor justifica o seu povo. E agora, Adonai, Salmo 2:4, o Senhor absoluto, Deus tem total autoridade. E agora, Deus do Pater, que é Deus o Pai, Efésios 3:14, Deus cuida amorosamente dos seus filhos. E aí temos muito mais. Então é importante você conhecer os nomes de Deus até para você chegar diante dele, né? E dizer, olha, Senhor, tu és Eolã, tu és, Senhor, Yahvé Shalom, o Senhor é a minha paz, o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é o Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira, ok? O Senhor é Adonai, o Senhor é o absoluto. É mais ou menos isso, ok? Mas se também não tiver isso em mente, é importante você ser sincero diante de Deus. A sua sinceridade vale mais do que tudo. Os nomes de Deus não são casuais. Eles nos contam sobre diferentes aspectos de seu caráter. No Antigo Testamento, Deus se revelou paulatinamente a Israel ao ir apresentando novos nomes a si mesmo. E ele nos orienta a louvar o seu nome, ok? É isso que é importante. Deus também quer nossas reuniões com a congregação sejam cuidadosas. Paulo dedica a isto todo um capítulo em 1 Coríntios capítulo 14 e finaliza, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então lá está falando sobre os dons, mas aí ele fala o seguinte, o dom de línguas, profecia, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes você vai em algum lugar, alguma igreja, aí lá só se fala em profecias, lá só se fala em línguas, e a pessoa que está visitando lá. Então ele fala assim, é melhor você falar então na sua língua, que vai edificar muito mais gente, do que você falando em outra língua que não vai ajudar em nada. Lembrando que as línguas vão cessar. E o maior dom que a Bíblia nos relata é o dom do amor. 1 Coríntios 13. Então, busque esse dom, Senhor, dá-me o dom do amor. Outra coisa, a esse respeito, Deus insiste em que nossos cultos sejam compreensíveis a não cristão, quando eles estiverem presentes em nossas reuniões de adoração. Paulo observou, se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo?
Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. E isso está lá em 1 Coríntios 4, 14, 16 e 17. Ser sensível a tratar com não cristão que visitam o culto é uma ordem bíblica, ou seja, racional, com a mente. Desprezar esta ordem é tanto desobediência quanto crueldade. Para uma explicação completa a esse respeito, veja o capítulo 13, que fala ali sobre os dons, inclusive o maior dom, que é o dom do amor. Ok? Adoração pode ser um testemunho do livro Uma Igreja com Propósito. Voltando aqui nas 4 características, a primeira, a adoração deve ser precisa, segunda, deve ser autêntica, deve ser atenta e agora, por último, deve ser prática. Olha o que a Bíblia diz: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. Isso Romanos 12, 1. Porque Deus quer o seu corpo. Lembra que Jesus ele fala sobre isso? Que nós devemos amar a Deus, entendeu? De todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, né? A nossa mente e tal. Por que Deus quer? Porque ele não diz, apresentai os vossos espíritos. E aqui, confirmando isso em Romanos 12, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, ok? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não está dizendo assim que apresente o vosso espírito, está dizendo o vosso corpo. Porque sem o corpo você não pode fazer nada nesse planeta, é necessário ter o corpo. Na eternidade você irá receber um corpo novo, corpo glorificado, melhorado e aprimorado. Mas enquanto você está aqui na terra, Deus diz, dê-me o que você tem. Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você já ouviu pessoas dizerem, não poderei estar na reunião desta noite, mas estarei com você em espírito? Muitas vezes quem fala muito isso são os cristãos. Você sabe o que significa? Nada. Isto é inútil. Enquanto você estiver na terra, seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. Então, aquela coisa, vou estar em espírito, não vai adiantar nada, porque você só pode estar aonde o seu corpo estiver. Se seu corpo não está lá, você também não estará. Você pode estar orando, mas em espírito jamais. Na adoração devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo. Agora, nós normalmente associamos o conceito de sacrifício com algo morto. Mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo. Então, lembrando, quando a gente fala sacrifício, a gente está lembrando de alguma coisa que foi sacrificada, que morreu. Mas aqui nós encontramos que Deus fala que você deve apresentar, né, como o seu corpo, aqui, ó, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, é um sacrifício que Deus quer que seja vivo. E o que representa isso? Que não é algo morto. Mas Deus quer que você seja um sacrifício vivo. Ele quer que você viva por Ele. Entretanto, o problema com o sacrifício vivo é que ele pode escapulir do altar, o que muitas vezes acontece. Ou seja, você está ali adorando e de repente você sai o seu corpo está ali, mas a sua mente vagueia. Isso no culto, até mesmo essa live. Talvez você está ali procurando ouvir, mas de repente vem outras distrações, outro pensamento, e daqui a pouco, a hora que você vê, você já perdeu boa parte daquilo que você queria aprender, e aí o sacrifício vivo, ó, escapuliu, foi embora. E para você voltar só se você assistir de novo, é mais ou menos assim. Voltando aqui agora, o que nós temos aqui em relação a tudo isso? Tá. Você já ouviu pessoas dizerem, não poderei estar na reunião, como eu disse, ok? Vamos aqui, papapá. Nós cantamos firmes, ó soldados cristãos em Jesus, no domingo, ou qualquer outro louvor. A gente pode cantar aí, Deus está aqui, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz, nós podemos cantar raridade, isso no domingo. Mas na segunda nós batemos em retirada, ou seja, nós muitas vezes esquecemos de Deus, esquecemos da adoração e só pensamos em Deus novamente no domingo. Será que Deus quer ser adorado só no domingo? Jamais, Ele quer todos os dias. Então, no Antigo Testamento, Deus se agradou dos muitos sacrifícios de adoração.
porque eles profetizavam o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Hoje em dia, Deus se agrada de sacrifício de adoração diferente. Esse tipo de adoração, Ele quer que nós tenhamos ações de graça, que possamos ser gratos a Ele, através do louvor, através da humildade, através do arrependimento sincero, através até mesmo da nossa oferta, do nosso dinheiro. Sabia que isso é um sacrifício vivo? Oração, que Ele quer, serviço aos outros e ajuda ao necessitado. Olha o que diz a Bíblia, Salmos 50, 14. Oferece a Deus por sacrifício ações de graça e paga ao Altíssimo os teus votos. Ele está dizendo, paga os teus votos, aquilo que você fez como um voto a Deus, agora pague. Se Deus já realizou, pague os seus votos. Hebreus 13, 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Olha lá, um sacrifício vivo é o louvor. Você tem louvado a Deus ultimamente? Como que tem estado o louvor na sua boca? Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Talvez você pode dizer, minha voz não é boa. Não importa, louve a Deus. Salmos 51, 17, 54, 6. O sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Está vendo? Sacrifício aceitável. É um espírito quebrantado, ou seja, um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. De livre vontade te oferecerei sacrifício, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor é bom. Olha Filipenses 4,18. Mas tenho tudo. Paulo dizendo, eu tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Você vê que Paulo está dizendo que sacrifício também aceitável e aprazível a Deus foi a oferta que ele recebeu de quem? Da igreja de Filipos. Ele disse, olha, eu recebi em abundância, estou realmente satisfeito, tenho até mais do que eu imaginava, porque eu recebi de vocês. E isto foi como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aquele dízimo, aquela oferta que você entrega, é um sacrifício que agrada o coração de Deus. Você tem feito esse sacrifício? Tem sido uma pessoa que tem feito isso para louvor e glória de Deus? Salmo 141, 2. Suba a minha oração como incenso diante de ti, seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Levantar a mão também na presença de Deus é um sacrifício. Não é fácil, né? Você ficar muito tempo com a mão levantada. Mas ele está dizendo que você fazer isto, você também está sendo uma pessoa que está sacrificando, um sacrifício vivo. Hebreus 13, 16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Então, você fazer o bem é um sacrifício. E você repartir com o outro também é um sacrifício que Deus se agrada. Está vendo quantos sacrifícios que você pode fazer? Um sacrifício vivo que Deus requer de nós. Olha agora Marcos 12, 33. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E amar o teu próximo é um sacrifício vivo que agrada o coração de Deus. Romanos 12, 1. Rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, a adoração é você realmente se ofertar, você se entregar. Um sacrifício vivo a Deus em adoração, e isso é maravilhoso. A verdadeira adoração implica um custo. Davi sabia disso quando disse, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então vou repetir, a verdadeira adoração tem um custo, não é de graça não. E Davi sabia muito bem, falou, eu não vou oferecer a Deus alguma coisa que não me custou nada. Porque aqui em 2 Samuel 24, 24, mas o rei disse a Araúna, não, antes comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto, que não me custe nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 ciclos de prata. E ali ele realmente ofereceu a Deus o sacrifício. Mas ele, até Araúna falou assim, não, eu vou te dar, ele era o rei. Pode pegar para o Senhor essa terra. Ele falou, não, eu vou sim
comprar, porque eu não vou dar nada para Deus que não me custou nada. Então, o sacrifício que agrada a Deus é aquilo que você faz realmente com todo o seu esforço. E isso é bom. Eu creio que talvez você está fazendo um sacrifício de assistir essa live agora. Não é fácil, mas isso agrada ao coração de Deus. Quando Jesus disse, ame a Deus com todas as suas forças, ele chamava a atenção para o fato que adorar exige esforço e energia. Não é fácil você adorar. Realmente exige esforço e energia, porque Jesus falou, ame a Deus com todas as suas forças. Então você tem que entender que adorar a Deus exige força e energia. Nem sempre é conveniente ou confortável, não é fácil. Muitas vezes você adorar a Deus, você tem que sair do seu conforto, você tem que sair muitas vezes, né, da sua rotina, mas isso agrada o coração de Deus. E algumas vezes a adoração é um mero ato de força de vontade. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter força de vontade para adorar a Deus. Um sacrifício voluntário. Adoração passiva é um paradoxo. Quando você louva a Deus, mesmo sem vontade, quando sai da sua cama para adorá-lo estando cansado, ou quando você ajuda os outros estando esgotado, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso agrada a Deus. Então, mesmo que você está fazendo lá cansado, sem vontade, mas você está fazendo ali como sacrifício, isso agrada o coração de Deus. Então, você tem feito isso diante de Deus? Hedman, líder de adoração na Inglaterra, conta como seu pastor ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais do que a música, ele proibiu todos os cânticos por um período de tempo, até que eles aprenderam a adorar de outras maneiras. Então parou-se de cantar os hinos que a gente canta tradicionalmente, e cada um teve que fazer os seus próprios hinos no momento da adoração, ter que ser voluntário, né, ser autêntico, e realmente foi um diferencial. Ao fim daquele período, Matt escreveu a clássica canção Coração de Adoração. E qual é esse louvor, pastor? É esse que você vai ouvir um pouquinho aqui, ó. Preste atenção, ó. Esse é o louvor que ele escreveu depois que ficou sem ninguém cantar. E eles fizeram isso voluntariamente, de todo o coração. Preste atenção. Presta atenção na letra desse hino. Que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, os olhos podem ver, queres ver o coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus.
Que você possa voltar nesta noite à essência da adoração, para que realmente agrade o coração de Deus. E assim estamos finalizando, porque trarei a ti mais que uma canção, porque a canção em si não é o que exigiste. Sonda meu interior, muito além das aparências. Estás olhando dentro do meu coração. O X, ou o coração da questão, é uma questão de coração. A adoração é uma questão de coração. Se aproxime de Deus de todo o teu coração. Amém? 13º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Deus me quer por inteiro. Um versículo para memorizar. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Marcos 12:33. E uma pergunta para meditar. O que agrada mais a Deus neste momento? Minha adoração pública ou minha adoração particular? O que farei a respeito disso? Então, que você realmente seja autêntico. Adore a Deus. Talvez a partir de agora, que você entre na presença dEle e sinta realmente esta comunhão que tanto você almeja e que Ele também almeja, porque Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Vamos orar, finalizando em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por esse momento que estivemos pregando a Tua palavra. Esta pessoa que está nos ouvindo, que ouviu, ó Deus, sobre que Deus me quer por inteiro, que verdadeiramente ela se entregue na adoração, que ela seja autêntica, que ela possa verdadeiramente, ó Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar, que ela possa realmente ter uma adoração que é precisa, ela possa ser autêntica, ela possa estar atenta nessa adoração e ela possa ser prática. Ó Deus, que o Espírito Santo revele a ela segredos maravilhosos, que o Espírito dela possa verdadeiramente entrar na Tua presença em verdade, em adoração sincera. Tira tudo aquilo que possa bloquear esta intimidade, esta comunhão, que ela sinta o Teu poder, que ela seja renovada, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela seja abençoada neste momento. Obrigado por esta pessoa, Senhor, que está ouvindo. Fala melhor ao coração dela. Fala, Senhor, Deus, cada dia mais, e que ela sim, Senhor, cresça diante de Ti, e que ela seja usada nas Tuas mãos, para pregar a Tua palavra, para anunciar aos quatro cantos desta terra, que Jesus Cristo, Tu és vivo, o Senhor não está na cruz, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor quer sim que nós tenhamos um relacionamento contigo, sincero e verdadeiro. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a Ti, em espírito e em verdade. Alegra esse coração, tira a tristeza, tira a angústia, tira a preocupação, tira as incertezas. Entra, Senhor Deus, nesse quarto, entra nesse escritório, entra, Senhor, nesse carro, entra em nome de Jesus nesta casa, ó Deus, e completa a obra, transformando, fortalecendo e abençoando. Que grilhões sejam quebrados agora, potestades sejam destruídas em nome de Jesus, que essa pessoa sinta mesmo o Teu toque, a Tua presença, que haja curas acontecendo agora, que haja libertações, que haja renovo, que haja alegria no Teu Espírito Santo, haja paz, tira todo o peso, tira, Senhor, tudo aquilo que o inimigo coloca. Eu declaro esta pessoa liberta, restaurada, abençoada, que haja salvação, que haja entrega neste momento, que haja arrependimento, que haja lágrimas na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, lembrando que o nosso site é www.igrejabatistaeulam.com.br www.igrejabatistaeulam.com.br. E se você quiser ouvir mais esse louvor que colocamos aqui hoje, é a Essência da Adoração. Você pode ir lá no Google, coloca lá a Essência da Adoração e você vai poder ouvir em nome de Jesus. Amém? Lembrando que você pode também nos ajudar. Lembra que Paulo, ele disse que o sacrifício que agradou o coração de Deus foi a oferta generosa que os filipenses deram a Paulo? Então você também pode ofertar através da nossa conta no Banco Itaú. Está no nome da Igreja Batista Eulam.
O código do banco para transferência ou TED você pode fazer aí pelo seu celular, 341. Lembrando que a gente não está tendo culto presencial, precisamos sim da sua ajuda. A agência 0144, conta 177 60-7 e o CNPJ 1646-275/1000 ao contrário-40. Um abraço no seu coração, Deus abençoe, em nome de Jesus, e lembrando que Jesus te ama e nós também. Fique com Deus, na paz do Senhor. Amém.